Hoje nós vamos ver uma ação muito importante onde aconteceu com o patriarca Jacó, certo? No capítulo 32, a partir do versículo 4. E vamos meditar sobre isso, sobre este fato. Então diz assim a palavra de Deus: E Jacó enviou mensageiros à sua frente, a seu irmão Esaú, à terra de Seir, ao campo de Edom. Então o que acontece? Tá? Você deve entender que Jacó ele havia passado por algumas situações. Aqui ele já está em uma idade mais avançada. Tá? Havia passado aquele episódio do irmão dele, da primogenitura, que nós já vimos. E aconteceu um outro fato também entre ambos, envolvendo Jacó e seu irmão. E esse fato em específico, ele é muito integrante, tá bom? Por quê? Porque Jacó ele tenta meios de apaziguar o seu irmão. Então quer dizer que na cabeça dele havia coisas que ainda não haviam sido resolvidas, de fato, né? E quando ele soube da situação que o irmão dele estava vindo, ele começa a agir de maneiras para apaziguar, que quer dizer o que? Abafar, acalmar a tensão que havia entre eles, porque é isso que ele sentia. Na versão americana, em inglês, por exemplo, o que é que diz lá na versão americana? Diz Jacob sent messengers ahead of him. E aqui, por exemplo, você diz o que? À sua frente. Tá? Na versão israelita, o que nós temos? E eu quero que você atente aqui. Na versão israelita, o que diz aqui? Vaishilá Yaakov Malachim Lefanai. Malachim. Então, essa palavra Malachim, por exemplo, eu quero que você veja uma coisa rapidamente. Aqui diz o que? Mensageiros. Mas na versão israelita, tá bom? O que nós temos? Com base nessa raiz, Malachim, que diz o que aqui? Mensageiros na tradução portuguesa. Quero mostrar um fato interessante a você. No versículo 2 do capítulo 32, do mesmo capítulo que nós estamos falando, fala que Jacó voltou ao seu caminho e encontraram anjos de Deus. Então, um fato integrante é o quê? Analise a forma como é pronunciada a palavra anjo, a estrutura da palavra anjo. Então, vejamos o versículo 2. Yaakov halar le darko vaif geu vo malachei. Sim, a estrutura da palavra anjo também é identificada como o quê? Como mensageiros de Deus. Então, isso é muito integrante no mundo dos israelitas. Quando você vê esses assuntos de fato, isso já é conhecido no mundo de Israel, tá bom? E eu quero falar sobre isso a você. O quão interessante é que Jacó usou esses anjos do Senhor para irem adiante dele para apaziguar o irmão dele. Por que Jacó ele vem usando esse tipo de artimanha? Dando a entender o que? O secundário. Aquilo que a gente abordou no estudo de Jacó, no outro estudo de Jacó. Que quer dizer o que? Secundário. Secundário é aquele que busca meios, que sempre está atrás, a sombra de algo. E você vê aqui que Jacó teve medo. E ele começou a usar formas de apaziguar a ira do irmão dele. Isso é interessante porque o que eu quero falar aqui hoje é que você deve
prestar atenção para essas atitudes na sua vida. Tá bom? Porque Deus, ele quer que a gente olhe para Ele. E o ser humano, ele faça o quê? Ele para de ser secundário. É aquele que depende das pessoas demais. Depende das pessoas demais. Você tem que depender de Deus. Do poder de Deus. Para mudar, para que seu caráter seja mudado. Tá bom? E com base nisso, eu quero que você medite. Pense muito sobre como você vive. Como você tem vivido diante de Deus. Você tem sido uma pessoa dessa maneira que fica usando de maneiras secundárias, quando na verdade a raiz do problema, o fator principal é você se posicionar diante de Deus de maneira que você é uma pessoa o quê? Cabeça, né? Você é uma pessoa cabeça. Você vê que as pessoas, elas tendem a o quê? A ir atrás de dicas. Às vezes as pessoas chegam perto dela e falam algo e elas simplesmente seguem aquilo, sem analisar o quê? Essa pessoa é formada? Essa pessoa tem capacidades para estar me dando essa resposta específica? Não, não possui. Às vezes são pessoas que curiosas, né? Então, pense em se posicionar de maneira eficaz diante de Deus. De não ser secundário, de resolver o quê? Estudar, se preparar o que deve ser feito diante de Deus. Porque Deus, ele quer um posicionamento de você de quê? De cabeça. Isso eu falei. Eu havia dito em outro estudo. De cabeça, né? Não é uma pessoa que fica procurando atalhos. Não existe atalho. Por que Deus, quando ele testou Israel, quando ele foi com Israel no deserto, Deus é dito nas escrituras sagradas o quê? Que não foi mandado para um lugar específico para que Israel o quê? Não tivesse medo e resolvesse voltar quando o negócio tomasse a proporção que Deus sabia que já ia tomar, né? Então, todos nós temos que tomar uma responsabilidade. Veja, eu estou aqui, de fato, eu acredito que pessoas odeiam as nossas obras. Por quê? Porque nós expomos, né? Nós não pedimos aqui, eu não falo aqui sobre dinheiro, sobre ajuda financeira e etc. Não estou dizendo que, entre aspas, de fato, há ministérios seríssimos, né? Que as pessoas, de fato, ajudam, mas porque elas são de perto, muitas vezes elas têm de fato fundamento para estar ajudando ali de perto. Vê que é uma coisa muito séria. Mas você veja que, por conta do meu posicionamento, de quê? De ser o que vai na frente. O que vai na frente, não o que manda alguém por mim. Eu não mando ninguém por mim, né? Por exemplo, eu vou e faço. Eu vou e dou êxito ao que Deus, ele propõe na minha vida. Mas eu não mando alguém ir antes de mim, para eu ir lá e falar. Se é uma coisa comigo, eu tenho que resolver. Você entendeu a dimensão da coisa? Que Deus, ele quer com você, na sua vida? É um posicionamento. Então, tome cuidado. Porque é muito fácil hoje em dia as pessoas pegar você e querer jogar você dentro de uma congregação, né? E dizer que você está vivendo a palavra de Deus. Não, você vive se você pratica a palavra de Deus, né? Se você aprende e pratica. Porque não vale só ensinar, mostrar que é o sabe tudo, né, como dizem, mas em aspectos práticos você falha na prática, né, da palavra de Deus, né? E é isso que Deus, ele chama você para fazer. Vá adiante, seja o primeiro, né? Então medite sobre isso, porque isso é um posicionamento de vida, de estilo de vida que você vai levar em estudar, em aprender da palavra de Deus, para ensinar mais as pessoas, porque a obra de Deus, o quê? Precisa de obreiros nessa terra, tá bom? Bom, vamos fazer uma oração. Então, curve a sua cabeça com reverência ao Deus do céu e vamos clamar pela sua vida, pela sua casa. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac,
soberano Deus de Jacó, nós colocamos aqui, ó Deus, nesse fim de semana, diante de tua face, Pai. Para se humilharmos diante de ti, para te dar glórias, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado saúde, vida, Pai, em abundância, Pai, para que possamos ir adiante, Deus, e fazer grandes coisas em favor do teu nome nessa terra, Pai. Para ser bênção nas nações, aleluia, Deus. Ó Pai, essas pessoas estarão aqui, Deus, participando dessa oração, Pai, maravilhosa diante do Senhor. E vão te agradecer, ó Deus, que mesmo amanhã sendo segunda, Deus, início de uma grande semana, o Senhor vai dar a ela, Deus, felicidade no coração, paz, ânimo e restauração, Deus, nas forças delas, Pai. Porque elas vão olhar para trás e vão saber o quão elas têm andado, Deus, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Deus. Elas têm chegado até aqui, próximo do fim de ano, Deus, novamente, aleluia, Pai. Que independente, ó Deus, da situação que elas estão hoje e agora, Pai, elas vão olhar para o Senhor, Deus, e elas vão dizer: bendito é o Senhor, Deus de Jacó, que apesar de tudo que eu tenho até aqui, todavia o Senhor é mais importante. O Senhor tem me dado saúde, me dá paz, me dá livramento, para eu recomeçar, independente da situação, e seguir um caminho onde o Senhor está presente na casa delas, ó Pai. Aleluia, Deus. Independente, ó Deus, do que elas passaram até aqui, Pai, elas não vão ficar tristes, Deus, por aqueles que se afastaram delas, Pai. Pelo contrário, elas vão saber que foi livramento, foi a tua bondade, ó Deus, em guardar ela, Deus, mesmo ela não te conhecendo, Deus. Verdadeiramente ainda, Deus, ou está caminhando, Deus, diante de ti, Deus, dia após dia, mas ela vai saber que certamente foi o Senhor, Deus, que é um Deus soberano, Pai, que guarda, Deus, e tem grandes propósitos lá na frente para cada uma delas, Pai. Elas vão te agradecer hoje, Deus, por tudo, Deus, por cada livramento, Pai, porque o Senhor dá a oportunidade delas hoje de estar aqui diante de tua face, ó Deus, aleluia, para recomeçar, Pai, mas recomeçar de um jeito justo, sincero diante do Senhor e limpo, Pai, dos seus pecados, Pai. No nome santo de Yeshua, ó Deus, elas vão se apresentar diante de ti, ó Deus. Vão clamar pelo sangue de Jesus, o Cordeiro, ó Deus, que o Senhor venha perdoar os pecados delas, Pai, os delitos delas. E elas vão reconhecer que tu és Deus, um Deus vivo, Pai, que guardou elas, Deus, até aqui, Pai, aleluia, e que tem propósito na vida delas, Pai. Que ninguém, ó Deus, as ama tanto como tu, ó Pai, que está nos céus, aleluia, Deus. Que o Senhor venha prover a ela, Deus, tudo que elas precisam, ó Pai, que elas não vão ficar tristes, Deus, a ponto de priorizar pessoas acima de ti, ó Deus. Mas o Senhor vai ser a prioridade delas, Deus, vai cuidar da vida emocional delas, Pai, para que elas venham ser pessoas equilibradas psicologicamente, Deus, pessoas que não são revoltadas, Deus, com a vida, por conta de um fato ou outro, Deus, que aconteceu, quando esteve junto a alguém, Pai. Mas elas vão saber que foi livramento, foi da tua bondade, da tua misericórdia sobre a vida delas, Pai. Porque o Senhor de fato tem coisas muito maiores para elas lá na frente, Pai. E era necessário, Deus, coisas saírem da vida dela, Pai. No nome santo de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha dar essa sublime paz e shalom sobre o coração dela, alívio sobre a alma dela, sobre os sentimentos delas, Pai. Que onde elas estiverem, como elas estiverem, elas vão pensar somente em Ti e confiar em Ti, ó Deus. E vão colocar a vida delas diante do Teu altar, Pai, para seguir o caminho que é a Tua vontade, que é um caminho de paz, Deus, de cura na sua alma, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que seja anulado agora, Pai, aleluia. Todo mal contra a vida delas, contra a vida sentimental delas, financeira, familiar, que independente das coisas que aconteceram na vida delas, Pai, elas são pessoas competentes, que têm conhecimento, que têm inteligência, Deus, para serem capacitadas diante do Senhor, para buscarem o conhecimento, Deus, e serem pessoas prósperas nessa vida também, Pai. Porque não é da tua vontade, Deus, que os teus filhos, que aqueles que te seguem, Deus, pereçam nessa terra, Deus, uma terra criada pelo Senhor mesmo, Deus, que é o Senhor da criação, Pai. Aleluia, Deus, que é sempre tempo, Deus, de recomeçar, Pai, do zero, Deus, no Senhor, Pai. Que o Senhor concede a ela inteligência, sabedoria, Deus, para que elas venham ser pessoas de bem nessa terra, Deus, que não buscam, Deus, destilar o ódio
ou a ira, Deus, contra alguém, por fatos que no passado ficaram, Deus, para trás, porque ficaram para trás no passado, o Senhor já as perdoou, Deus. No nome poderoso de Yeshua Jesus, ó Pai, que o Senhor vai adiante delas, Pai, essa semana que vamos adentrando, Pai. No nome santo de Jesus, ó Deus, que o teu santo poder esteja sobre elas, Pai. Aleluia, Pai. E nós dizemos amém, amém e amém.